Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. É um privilégio, é uma honra poder nessa manhã de terça-feira, dia 22 de fevereiro, estar aqui transmitindo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não sei como que se encontra a sua alma nesse momento, mas eu quero aqui, em poucas palavras, transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15 e verso de número 17, está escrito assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Versículo 18: vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Meus irmãos, quando nós observamos esse texto em que Jesus vai contar aos discípulos a parábola do filho perdido, ou seja, a parábola do filho pródigo, nós observamos algo importante para nossas vidas nessa manhã. O texto diz que Jesus vai contar aos discípulos dizendo que um homem tinha 2 filhos e certo dia o mais moço disse ao pai que vendesse a herança e desse para ele a parte da herança, ou seja, a parte que ele tinha de direito, porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós observamos claramente que sempre a herança, o filho tem o direito na sua parte. Então, a Bíblia diz que o pai vendeu essa herança e repartiu ali com o seu filho, né? A história diz que quando ele pegou a parte da herança, o texto diz que ele partiu para uma terra estranha. Em outras versões bíblicas, a Bíblia diz que ele foi para outro país. E diz a história, Lucas vai relatar que era um país distante da onde esse homem morava. Era um lugar muito longe. E quando ele pegou a herança, a história diz que ali ele desperdiçou tudo, gastou tudo o que tinha na prostituição, praticando ali os seus atos errados. Então diz a Bíblia que sobreveio uma fome naquele país, ou seja, sobreveio uma escassez naquela região. E diz a Bíblia que quando essa fome veio, esse jovem, esse moço, havia desperdiçado tudo que tinha ganhado do pai, ou seja, havia desfeito da sua herança, não soube investir na herança, não soube administrar a herança. Então diz a Bíblia que quando a fome veio, esse homem já não tinha mais condição nenhuma, esse homem já não tinha mais para onde ir, porque a sua condição já não era boa. Mas diz a Bíblia que ele
foi arrumar serviço para trabalhar numa fazenda cuidando de porcos. Quando nós observamos o texto, nós observamos que esse homem tinha tudo para crescer na vida, tinha tudo para dar certo, ele tinha tudo para ser um bom empresário, ele tinha tudo para investir na sua herança, ter um recurso bom financeiro, mas porém, a história diz que ele desperdiçou tudo que tinha na prostituição, naquele lugar distante da sua família. E a única opção que ele teve foi trabalhar numa fazenda cuidando de porcos. E diz a Bíblia que naquele dia, enquanto ele cuidava dos porcos, a Bíblia diz que ele olhava para os porcos quando os porcos se alimentavam. O texto diz que, em outras versões, que ele desejava comê-la, aquelas bolotas que os porcos se alimentavam, porque a fome era grande, o desespero na alma de se alimentar era grande. E diz a Bíblia que naquele dia ele cai em si. Diz a Bíblia que o sofrimento daquele homem era grande, a vontade de voltar para casa, a vontade de alimentar a comida da sua mãe, do seu pai. Mas porém, esse homem já não tinha mais condição. Mas diz a história que, caindo em si, a Bíblia diz que ele começa a imaginar como era dentro do seu lar, como era a convivência com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Então eu imagino ele dizer que era muito bom. Eu imagino aquele homem dizer que a decisão que ele tomou foi uma decisão errada, foi uma decisão precipitada. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, diz o texto que aquele moço vai dizer consigo mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, ou seja, tem comida à vontade, come e se alimenta do que é bom, e eu estou aqui morrendo de fome, eu estou aqui vivendo essa situação de miséria, essa situação de desprezo. E diz a Bíblia que esse homem coloca no coração de voltar. Irmão, presta bem atenção no que Deus está falando com você nessa manhã. O texto diz, no versículo 18, que ele coloca no coração de voltar para a casa do pai. E o texto vai dizer mais ainda: quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus, eu não sou digno. Então diz a Bíblia que ele resolve voltar. Eu quero abrir um parênteses para me ministrar no seu coração nessa manhã. Eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas você que me ouve, você que está fora dos caminhos do Senhor, você que está fora do propósito de Deus, da posição de Deus, o Espírito Santo manda te dizer nessa manhã: volta para os pés do Senhor, volta para a casa do Pai. Talvez você está dizendo assim: eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para ler a palavra, eu não tenho mais força para louvar.
Mas Jesus está dizendo: volte a louvar, volte a pregar, volte a viver o sobrenatural de Deus, volte para a casa do Senhor, volte a buscar a essência do Senhor. Então diz a Bíblia que ele resolve voltar, e quando ele decide em voltar, escute, preste bem atenção, a decisão de voltar a viver o novo de Deus, a viver o melhor de Deus, a viver as promessas de Deus, essa decisão, ela depende de você. Porque o dia que você decidir a tomar posse do que Deus tem para a sua vida, vai ter uma mesa farta te esperando, vai ter um banquete preparado para você. Então diz a Bíblia que ele resolve a voltar, e quando ele volta, a primeira coisa que ele encontra é com o Pai. E quando ele encontra com o Pai abraça ele, o Pai perdoa aquele jovem. Ei, Jesus está dizendo para você nessa manhã: volte a sonhar, volte a viver as promessas que eu fiz para a sua vida, volte pelo caminho que eu te chamei. Escute, eu quero encerrar essa palavra nessa manhã. Jesus está te esperando de braços abertos. Você que orava durante o dia e não ora mais, você que cantava no coral da igreja, você que exercia a sua função na casa do Senhor e perdeu as forças, perdeu a essência, perdeu a vontade de fazer algo para Deus, por causa de uma decisão, porque você precipitou. Mas o Senhor manda te dizer nessa manhã: volte, porque eu te perdoo. Volta, porque eu tenho obra na sua vida. O dia que você voltar, a mesa, o boi cevado está te esperando. Escute, você que me ouve, essa decisão de voltar hoje é sua. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente nessa manhã. Entenda algo de Deus: é tempo de voltar, é tempo de renunciar e voltar para os braços do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e que você tenha uma ótima terça-feira abençoada por Deus, em o nome de Jesus. Deus, nós oramos e apresentamos a vida dessa pessoa que está voltando hoje para os pés da cruz, que está voltando, meu Deus, para encontrar com o Senhor. Entra com providência e mostra para essa pessoa que neste momento está ouvindo essa mensagem o verdadeiro caminho da adoração. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe. Um bom dia a todos.